Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial. Bom dia pra você que tá acordando cedo aí pra trabalhar, bom dia pra você que tá saindo aí pro seu serviço. Bom trabalho aí pra você. Bom dia pra você que gosta de acordar cedo, ouvindo aí os galos cantarem. Tá tomando seu cafezinho. Forte abraço a todos. Fica aí de boa aí assistindo as notícias do Palmeiras. Palmeiras que goleou o Cuiabá na última rodada, né? 5-0. E agora vai se preparar para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Foco total no Brasileiro. Antes de soltar o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Me segue lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos aí para os debates do Palmeiras. Você cedia? Já fiz. Fez? Já. Mas era o teu normal ou não? Não. Normalmente você batia. Eu bati, né? Você viu? É. Aconteceu isso no primeiro tempo, né? Do jogo contra o Cuiabá. O gol de pênalti do Estevão foi o segundo da goleada. Mas tem uma cena bem curiosa e a gente vai ver no É do Jogo. Olha lá, imagem. Vou agradecer aqui ao Gabriel Amorim, do Pó de Porco. Você conhece ele bem, né, Prazito? Parceiraço. Aliás, um convite ao Foro Esporte, especialmente o Foro Esporte Verde Palmeirense, visitar o canal do YouTube do Pó de Porco, que tem todo o bastidor dessa goleada do Palmeiras sobre o Cuiabá por 5-0, inclusive essa sequência aí. O Flaco Lopes, o Fábio Santos, pega a bola e não quer cedê-la de jeito nenhum ao menino Estevão. Ficou ali um debate passou de 1 minuto. Aí chegou o irmão mais velho. Primeiro eu queria ver se fosse essa briga no 2-2 contra o Botafogo. Isso, exatamente. Aos 95 no A briga Allianz. era pra quem não iria bater. Aí eu queria ver essa briga. Tem uma história boa nisso aí. No jogo do Vasco, o Carlos Alberto conta. O jogo do Vasco tava pegando fogo, cara, uma pressão ferrada. E aí deu pênalti. O cara foi tomar água. Aí quando viu um cara pegou a bola, ele falou, o cara vai bater? Nada, pegou a bola, trouxe pro cara, falei, bate aí, ó, é tua. Olha, Capita, chega o Marcos Rocha, chega o Richard Rios, também fala alguma coisa, vamos consultar o Abel, a gente vai mostrar a imagem. O Gabriel tava ligeiro, tava esperto. O Abel fala, se entendam aí, pelo menos passou isso. O mais cri-cri, Capita, pode perguntar, não tem que estar decidido isso antes do time subir pro campo? Quem bate? Então, Plirra, eu não... E não era o 5-0, era o 2 aí. Nunca fui o batedor oficial, No meu assim, caso, o Fábio pode falar melhor. No meu mas, caso, eu acho que no sim. Sevilha, o Canutê estava disputando a artilharia. Então, Acho que tem circunstâncias... meu nome tem estava lá no às vezes pênalti deixam Luiz dois, Fabiano. Ele chegou e falou, deixa eu bater. É que quando não tem um oficial, pelo que eu sei, o oficial é o Veiga, Tinha o né? que fazer. Apesar de nos últimos pênaltis ele não tem Mas fala, o batido Estevão já com bateu com o Veiga em campo também. Sim. Já, contra o próprio Cuiabá, eu acho que no primeiro turno. Na gaveta. Mas às vezes você deixa 2, 3 nomes e o próprio treinador fala, lá na hora quem tá mais confiante, vocês decidem, deve ter sido isso que aconteceu e o argumento que o Estevão usou deve ter sido bom, porque o pessoal tava rindo, levaram na boa, os dois confiantes, a gente só tem um pênalti, né? Mas foi duro pra dobrar o Flaco. Então, eu acho que o Estevão, o exemplo que o Fábio deu, que eu levo também muito em cima disso, eu acho que o Estevão tem personalidade para, em um jogo grande, ele também chamar essa responsabilidade de bater. Mas o Sérgio Ramos, na época de Real Madrid, eu lembro que ele deu uma declaração falando sobre isso, né? Porque ele não deixou um jogador bater um pênalti com 3-0 e ele fala assim, no 0-0, na final da Champions, sou eu que vou bater. Poucos vão querer chegar e assumir essa responsabilidade. Então, no 3-4-0, sou eu que bato também. Então, acho que você tem que olhar para um cenário como um todo ali e entender as circunstâncias. Cabe uma conversa ali, dar uma moralzinho pro companheiro também, né? Sim. Pô, teve uma vez o Guedes me enchia o saco para bater pênalti no Corinthians. Eu falei, não, Guedes, eu tenho meus golzinhos só de pênalti, você faz gol todo dia. Ele, não, por favor, deixa eu bater pênalti. Eu falei, uma vez ou outra eu deixo você bater. Ele tinha feito 2 gols contra o São Bernardo na Arena e o William não tinha feito nenhum gol, pênalti. Aí eu pego a bola, aí ele, deixa eu bater. Eu falei, pô, Guedes, deixa o William bater, cara, ele não tem nenhum gol. Aí ele, pronto, agora, ó, você não deixa eu bater, me deixou o William ainda. E foi o único gol que o William fez nessa segunda passagem dele. Eu falei, pô, tá vendo? Vai ficar, vai pra frente. Aumenta a pressão no batedor quando há uma disputa pela cobrança? Eu falei, pô, se eu perder agora vai ficar duplamente chato. Não tem isso também?
Eu acho que o cara tem uma No São Paulo tinha isso aí. maior. Quando Ele batia no briga São pra Paulo, bater. olhava lá no gol. Isso, é. Tá vindo ou não tá? Ajeitar uma bola só ver. Será que ele vai vir nesse? Não, ele teve uma época que o nosso querido Adalberto Adalberto Batista. bate o pênalti você, o Rogério acatou. É mesmo? É. O diretor de futebol decidiu? Não decidiu. Pediu. Pediu. Pô, será que se não fosse... Mas a gente já teve, o João Gonzalez está me lembrando aqui, uma briga homérica entre Cavani e Neymar por causa de pênalti. E o Cavani não deixou o Neymar bater. Ali é E errou, né? território também. Né? Posso só contar só mais uma? Juro que é a Quantas você última. quiser. No jogo que o Price pegou o pênalti do Fred no Galo, era pra eu bater o pênalti. E o Fred tava no jogo, né? E o Fred não aceitava, né? Meu lateral O vai Fred tava bater, não sei eu quantos jogos sem fazer centroavante. gol. E aí o Micali era o treinador, falou, ó, pênalti, o Fábio bate. Eu fiquei quieto, né? Saiu o pênalti, eu quieto. O Fred pegou a bola, eu falei, só vou chegar lá do lado. Cheguei do lado dele, não falei nada, só pra quem tá no campo ver, ó, o Fábio foi lá pelo menos. Aí chegaram, não falei nada, ele bateu o Price lá, pegou. Aí no primeiro tempo deu outro pênalti, aí ele já não chegou na bola. Eu peguei a bola, bati, aí ele só chegou e me falou assim, ó, deixa eu te falar, quando sair pênalti, se você chegar do meu lado, tu tá ferrado comigo. Eu falei, não, Fred, mas aí ele falou, não chega perto da bola. A culpa foi tua? Tá bom, desculpa então. Ô, Praz, você defendia pra caramba, não defendia? O quê? Você era um cara que defendia muito, né? Ah, já sei. Mas Hoje, tá difícil. Fernando Praz, na ponta dos cascos, Afiado. conseguiria defender Abel Ferreira? Não. Eu acho que nem ele, né, Pre? Ele Perdendo as estribeiras. Se bem que ele emitiu uma nota... Mequetrefe. assim, notinha, não se posicionando fortemente, né? Mas ali, sinceramente, nós estávamos falando antes do programa. Se a repórter fala, ó, Abel, tu saiu de 2 competições, teve contratação do fulano, ciclano, não tá rendendo, papapá, sei o quê, esse número de lesões, se ela cobra alguma coisa, não é justificativa, mas a gente ia entender a reação. A Aline Fanelli, repórter da Band News FM, ela só pediu para ele atualizar o quadro médico do Mike e tomou a porrada. E assim, e fora do contexto, porque ele direciona para uma situação que não tem nada a ver. Depois ele fala, não, eu falei vocês. Não, mas ele falou vocês e citou 3 mulheres. Então, assim... Eu só tenho que dar explicação a 3 mulheres. A minha mãe, a minha mulher, a minha esposa e a minha chefa, a presidente Leila assim, Pereira. A gente também não vai cobrar a perfeição de todo mundo, até porque a gente também faz cagada pra caramba. Mas quando acerta, a gente bate palma e quando erra, a gente tem que falar. Eu acho que é simples. É como eu falei, quando eu vim aqui pra TV, eu me lembro que eu reuni com o pessoal da ESPN, eu perguntei como é que era a dinâmica, né? Aí eu falei, porque assim, cara, eu por exemplo, eu vou citar 2 caras que eu me dou bem, o Everton e o Dudu. Se o Dudu errar um pênalti ou se o Everton tomar um frango, o Prá vai ter que vir aqui e falar, o Everton errou, o Dudu errou, não pode dizer assim, não, veja bem. Não, aí perde credibilidade. Então, assim, o que é. E o Abel, nessa situação, ele foi muito infeliz, cara. Eu acho que a nota dele, Plirra, assim, foi, não vou falar tão infeliz quanto, porque você fala na cara de uma pessoa, usar os termos que ele usou, enfim... e a gente já falou muito, a gente, outros canais, enfim, e eu também não vou ficar batendo na mesma tecla. Eu só quero dizer que ele teve tempo para pensar, e assim, se a nota é assinada por ele, a gente pode imaginar que foi uma outra pessoa, que ele teve pelo menos pela supervisão dele isso, passou, né? Tem que ter passado, só falta ter dado uma nota que uma outra pessoa preparou e ele nem olhou. E eu acho que a nota é infeliz também, Plirra, em alguns pontos, e um deles é que ele diz na nota que ele já foi pensando nessa resposta. Então, assim, se você explode no momento, você tem uma pergunta e você tem uma atitude explosiva, você se arrepende, pede desculpa. Quando você pensa já nessa posição que você vai tomar, eu acho que, assim, tem muitos problemas nisso, né? Tem o lado da colocação, que ela foi muito pesada. Tem, assim, o respeito a um profissional que, assim, é lógico que a imprensa, como jogadores, enfim, tem o lado bom, tem o lado ruim, tem o cara que as colocações que são pertinentes ou não. Mas, assim, dá a entender que quando o Abel quiser dar um recado e você for gentil, você for educado, você for respeitoso, você fizer uma boa pergunta... Você vai tomar patada Você vai do mesmo tomar jeito. de todo jeito. Então, isso acho que me incomodou
demais com relação à nota. E também a questão que ele não assume o erro, ele fala que foi, de repente, mal interpretado, né? Ele fala com relação a esse recado que ele dá, que mexe um pouco, porque ele fala que deve satisfação para 3 mulheres da vida dele, né? Só que ele tem que entender que na imprensa tem mulheres, na torcida do Palmeiras tem muitas mulheres, e não foi uma questão pessoal, né? Eu acho que uma pergunta pessoal, ele poderia usar isso. Ah, Bel, que a roupa que você usa, ou eu te vi em algum lugar, pô, você não tem nada a ver com a minha vida. Devo satisfação para minha mãe, para minha esposa e para a presidente. E realmente agora, ele não deve... a torcida do Palmeiras, ele deve, seja a ala feminina, masculina, mas de outros ele já foi preparado para isso, ele já foi com essa resposta. E é verdade que ele não deve satisfação para ninguém. Não foi a única resposta. Satisfação não, ele deve explicação. Mas o negócio é que não foi nem pedido satisfação. Sim. Não foi. Isso, não, isso, foi fora do tom. Foi fora do contexto. É desconecta. Se tu mostrar a pergunta e mostrar a reação em quadros separados, sim, e botar num múltipla escolha qual resposta foi para essa pergunta. Ninguém vai linkar, cara, porque não tem. Esses caras, eles dão tantas entrevistas todos os dias não, estou exagerando, mas sei lá, 2 vezes por semana pelo menos, que eu percebo que o saco deles é cada vez menor para responder, cada vez mais impacientes. Até eu elogiei o nosso Renato Senise nesse final de semana, que ele fez uma entrevista exclusiva com o Pepe Guardiola. Para quem, por acaso, não viu, está no YouTube da ESPN, ali na íntegra da ESPN Brasil, ali com 15 minutos de entrevista, quase 16 minutos. Você percebe hoje, e não é exatamente de hoje, que o Guardiola, imagina, se o Guardiola está sem saco, quem que vai estar com saco? Trabalha super bem, melhor treinador do mundo, talvez o maior treinador da história, o time dele é uma máquina, mas ele está... Você percebe que ele está impaciente. O Renato foi muito bem preparado para essa entrevista. Ele fez 15 minutos com respostas curtíssimas, o Guardiola. Notava-se que o Guardiola queria se livrar daquilo o mais rápido possível. Só que o Renato tinha tantos assuntos para abordar que ele, aos pouquinhos, ele não chegou a dobrar o Guardiola, porque é impossível, o Guardiola é ligeiro, é esperto, macaco velho. Mas o Guardiola percebeu que estava diante de um profissional, que se preparou para aquilo. E o cara queria falar muitos temas diferentes. Sobre futebol mesmo, não? E assim, com respostas de chutando alto, no máximo 30 segundos, ele fez 16 minutos de entrevista. Também não é de hoje que a gente escuta as coletivas, nas coletivas do Abel, grosseria, impaciência. Ali, no sábado, a novidade foi ali uma demonstração clara de machismo. Eu não sei qual que seria a melhor solução, a melhor saída, de repente o cara fala menos, mas é que tem que falar também, porque a gente pede para... Ele entendeu, né? Hoje se fala menos, função. Hoje se fala menos, exatamente. Eu ia falar exatamente menos, mas aí coloca o... Muito menos. Às vezes o Tite coloca o filho ou auxiliar para falar, a gente bate também. O torcedor pede. Então. Assim, o Praz tocou nesse assunto, né? A gente pode falar o que a gente viveu. Eu, como capitão do Flamengo, por exemplo, do Corinthians, eu falava todo dia. Todo dia. E também tinha repercussão. A gente hoje vai você buscar... tem, Fábio, eu sei porque eu sou dessa época. Sim. Você tem uma quantidade de veículos muito maior. Repercussão é muito maior isso também. Sim, a repercussão... Reverbera muito mais. Não, eu sei, Plia, mas dentro de uma realidade, cada um dentro da sua realidade, a gente... Assim, o que você você falava 15 anos atrás, se você dissesse 20% hoje... Sim. Sério, caiu o estádio. Não, eu sei, Plia, mas assim... Mas o que eu acho é que, assim, eu sou um pouco contrário a isso. Eu acho que a gente vivia a nossa realidade. E a gente tinha que tomar cuidado com coisas que a gente falava daquela época. A gente tinha esse discernimento. Por exemplo, se a gente ia para uma coletiva todo dia, né? Tu acabava o treino, tinha uma entrevista coletiva. Você tinha que falar. Tinha muito menos filtro. Tinha menos filtro. Olha as entrevistas. Mas tinha as realidades da época. A gente tinha algumas coisas que a gente se policiava para falar na época. Hoje, mas tudo bem. Mas o profissional tinha que cuidar muito menos para falar do que hoje. Não, mas era a nossa realidade. Mas ao mesmo tempo... A nossa realidade era aquela. Hoje, a realidade deles é essa. Você tem que tomar cuidado com alguns assuntos. Nessa fase também... desculpa te interromper, Fabula. Nessa fase que o Fábio acabou de falar, a gente tinha treinando os grandes clubes de São Paulo, por exemplo. Leão no Santos, Scolari no Palmeiras, Muricy no São Paulo e Luxemburgo no Corinthians. Sério, repórter saía roxo, com o olho roxo da entrevista coletiva. Sim. Só que eu acho que, ao mesmo tempo que hoje a coisa reverbera mais, e muitas vezes o que um treinador diz é recebido de um jeito
mais bélico, mais agressivo. Tu não acha que é mais difícil comunicar hoje, Plê? É mais difícil comunicar. É mais difícil, né? Você vê, eu tô aqui... A aceitação era mais... Então, é isso. Eu tô na televisão, a gente grava aqui programas e pra mim é super tranquilo. Mas eu acho que porque hoje... eu sei o que eu posso colocar, o que eu não posso. Eu sei onde o que eu tenho que respeitar e eu sei onde eu não posso tocar. É isso. Eu tô aqui há 10 anos, pra mim é super tranquilo. Mas é diferente, Não. Eu fico de cabeça quente com esses caras aqui, ó. Com esse aqui, ó. Eu fico de cabeça aqui com o Lugano e mesmo assim não perco a casa. Aqui no ar-condicionado, não saindo de um jogo. Antigamente você sai do campo... Chamou a atenção, Praz, foi que esse jogo de sábado foi um 5-0, né? É a menor necessidade. Só uma coisa para não ser corporativista. A gente falou das patadas, né? Mas também, assim, tu falou do Guardiola sem paciência, mas também, tem cada pergunta numa coletiva. Concordo. Assim, cara. Que doer. Assim, eu acho que os profissionais deviam, já que, tu tem chance de perguntar para um Lucas, para um Abel, para um Ramon Dias, tem que tentar fazer alguma coisa. O cara tem uma pergunta para fazer. Qual foi a dificuldade? O cara saiu da casa dele, o cara deixou a família dele em casa no final de semana, o cara vai pro estádio trabalhar para fazer uma pergunta na coletiva. Aí eu concordo com o Praz. Então, mas quando o cara é grosso com essa pergunta ruim, o repórter entende, o torcedor entende, todo mundo entende. Quando você começa a tacar pedra em qualquer tipo de pergunta, aí fica difícil defender não é para justificar. Sim. Fica bem claro, então, mas a gente entende quando o Muricy dava entrevistas, lembra, com grosseria, com umas perguntas que a gente dava risada, O próprio repórter dava risada. Mas quando você é grosso... O que você ia falar, Luiz? Não, a única coisa que me chama a atenção é que ele, além de não reconhecer, ele não pede desculpa. Ele tinha que, pelo menos, pedir desculpa. Reconhecer que errou. Pedir desculpa é fácil pra caramba, né? Não? Mas pelo menos você mostra uma humildade, Mas é necessário. Coletiva seguinte, abrindo a coletiva seguinte. Não, desculpa, eu errei, tava com a cabeça quente. Me desculpa. Textão no Instagram. Ele já fez isso, agora não me lembro com que repórter foi, cara. Já deve ter feito, porque... Ele pediu no início de uma coletiva e pediu... Ele já espanou várias vezes. Então, porque ao mesmo tempo que hoje a gente vive um momento do mundo muito mais bélico, muito mais agressivo, é meio contraditório o que eu vou dizer. Aquelas explosões de Leão, Muricy, Luxemburgo, Scolari, não cabem mais. Sim. Tem que ter as pessoas não admitem mais. Ninguém está dizendo que a coletiva tenha que ser uma troca de gentilezas constante. Não é isso. Mas grosseria... Sim. De nenhum dos lados. Nem o repórter também, lógico. A sensibilidade de entender o momento do treinador eliminado, da cobrança, uma série de coisas. Essa sensibilidade, ela tem que existir. Aí a comparação é inevitável. Tudo bem que é outro tipo de pressão, outro tipo de assédio. A gente recebeu aqui, que dia que foi? Na quarta-feira, né? Sim. Né, Fábio? O José Roberto Guimarães, que é um tricampeão olímpico, 5 medalhas olímpicas. E eu conheço o Zé de muitos outros carnavais. O Zé é incapaz de ser mal-educado com qualquer pessoa. E em todas as fases. E ele trata o cara da principal emissora de televisão do Brasil e da menor rádio do interior do Brasil do mesmo jeito, com a mesma delicadeza. Sim, eu acho que um pouquinho de compostura, de educação não faz mal a ninguém. E já há um bom tempo, o Abel, ele está sem nenhum filtro, ele está distribuindo pancada. Durante bastante tempo, muito por conta dos resultados, isso até ontem, a torcida do Palmeiras o defendia, e até é justificável. Futebol é paixão, é loucura, enfim. Ele podia fazer o que fosse, que ia ter muita gente o defendendo. Depois de 2 eliminações, o que eu percebo é que tem muito palmeirense que também já não... Não, e que não era para ser assim também, né? Não era para ser desse jeito. O torcedor a gente entende, a paixão, enfim, releva muita coisa na vitória, né? Mas era isso. Assim, ele não cometeu talvez essa barbaridade, mas teve alguns episódios. Mas aí os resultados acabam encobrindo algumas coisas. Hoje, com o Palmeiras eliminado, o torcedor já olha um pouco ressabiado, não do trabalho, enfim, mas das eliminações recentes, e aí já tem um peso em uma declaração que deveria ter, talvez, no passado. Porque se o torcedor do Palmeiras... Porque, assim, a gente também, o veículo, a gente que se comunica, né? E muitas vezes a gente fala, e aí a gente recebe assim, você só fala porque é Palmeiras, que o Palmeiras está ganhando, enfim. Mas se tivesse uma correção dura, como ele está sofrendo hoje, talvez a mais dura de todas, lá no início...
talvez essa não chegasse a esse ponto que ele achou que poderia falar qualquer coisa que iria encaixar e não encaixou e tá apanhando e tomara que... Acho que o mais importante, Plea, é assim, é a pessoa, como o Luiz falou, entender que errou, seja não pedir desculpas ou não nas atitudes e voltar a não repetir. É isso que eu falo do passado, entendeu? Eu acho que tem declarações no passado que, é lógico que tinha um pouco mais de liberdade, mas também tinha as restrições da época. E aí a pessoa tomava mais cuidado para falar. O Abel é inteligente, preparado para entender o que pode ser colocado numa coletiva, o que não pode, o que é respeitoso, o que não é, e tomara que ele aprenda e que aprenda todos nós também como sociedade. Uma última observação em cima do que aconteceu no sábado. Eu lamentei, além da postura do Abel, lógico, em relação à Aline, uma profissional super séria, o fato de ninguém na sala ter saído em defesa da Aline e ter de alguma maneira interpelado o Abel Ferreira. Sim. Só para fechar, ponto final. Corinthians, rival agora, de Palmeiras para Corinthians, o Palmeiras... Daí, pessoal, foram os comentaristas aí debatendo sobre o Palmeiras. Palmeiras que está em preparação aí para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, foco total 100% para conquistar o tricampeonato. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.